Mas existe uma forma bem mais prática, pelo menos eu acho, apesar de que alguns exercícios ficam bem extensos se você for usar essa prática, que é a ideia de usar curvas para calcular limite, tá bom? Então, qual que é a sua ideia? A sua ideia é o seguinte, o limite ele tem um caráter único. Então, se você tiver uma função f de xy, que o limite dela, quando x tende a x0 e y tende a y0, é igual a L, então, independente de qual caminho você pegar dentro do domínio da sua função para atender a esse ponto x0 e y0, o limite tem que ser o mesmo. Então, isso abre a seguinte possibilidade. Se eu tiver duas curvas cujo limite seja diferente nesse caminho, né, quando x e y tende a x0 e y0, então eu posso falar que o limite não existe. Ah, ótimo. Já tenho ali uma forma de determinar como que limites de funções de duas variáveis não existem. Mas vamos pensar um pouquinho além. Se eu tiver um conjunto genérico de curvas que cubram todo o plano, então eu também posso calcular limites dessa forma. E aí, toda vez que eu pegar uma curva e substituir numa função de duas variáveis, aquele limite que antes era uma função de duas variáveis, vira o limite de uma função de uma variável apenas, porque curvas têm apenas uma variável real. Então, nesse caso, eu poderei usar todo o arcabouço desenvolvido no cálculo 1, inclusive a rede de L'Hopital. Isso pode ser uma ferramenta interessante. Então, partindo desse pensamento, a gente começa a investigar quais curvas a gente pode usar num caráter genérico. Então, a primeira que você tem são as retas, né? Você quer retas centradas no ponto x0 e y0, né? E aí com vetores diretores, né, genéricos que cubram todo o plano, tá? Então é isso que entra esse alfa e esse beta. Então o vetor alfa, beta, né, o vetorzinho que tem componentes alfa e beta no plano, ele vai ser um vetorzinho genérico que vai cobrir todo o plano como vetor diretor da reta que passa pelo ponto x0 e y0. Tá? Então você não vai dar valores para alfa e beta. O seu parâmetro é o t, né? E aí você vai ter a seguinte condição. Você vai substituir no seu limite x por alfa vezes t mais x0 e y por beta vezes t mais y0, tá? E vai calcular o seu limite agora com o t tendendo a zero. Por que o t tendendo a zero? Porque quando o t tende a zero, então x de t vai tender a x0 e y de t vai tender a y0. Então eu vou ter x tendendo a x0 e y tendendo a y0 que eu tinha antes. Então essa construção aí dessa curva desse jeito, ela te dá a seguinte troca. Limite de f de xy quando x tende a x0 e y tende a y0 por limite do f de alfa t mais x0 beta t mais y0 quando t tende a zero. Fez essa troca, calculou o seu limite, deu uma constante independente de alfa e beta, então o seu limite existe e é aquele valor. Deu uma constante dependente de alfa ou beta, então o seu limite não existe. Então essa técnica, além de já te dar o seu limite, te permitir usar tudo que você sabe do cálculo 1 para calcular limite, ela ainda te dá a possibilidade de você investigar se o seu limite existe ou não, tá? Vamos aplicar ela nesse exemplozinho bem simples. Então eu tenho o limite de e elevado a x dividido por y, né, com x tendendo a zero e y tendendo a zero. Obviamente temos uma determinação lá no expoente, ok? E aí o que nós vamos fazer? Vamos considerar, nesse caso, o x0 é zero e o y0 também é zero. Então o nosso x de t e o nosso y de t, respectivamente, são alfa vezes t e beta vezes t. O nosso t vai tender a zero, né? E aí eu vou trocar o limite das funções de duas variáveis pelo limite de t tendendo a zero de e elevado a alfa vezes t dividido por beta vezes t. Tá ok? Então perceba como que essa troca é feita, né? Você vai colocar a curva, né, no lugar do x, né? As suas funções componentes no lugar do x e no lugar do y, tá?
E com essa estrutura, o t sempre tende a zero, tá bom? Então aí, se você perceber, ó, o que você pode fazer no seu expoente? Você pode simplificar os t's, né? Simplificou os dois t's no seu expoente, você ficou com o limite de e elevado a alfa sobre beta quando t tende a zero. Então, e elevado a alfa sobre beta, como não depende de t, ele é uma constante, o limite da constante é a própria constante, então esse limite para nós é e elevado a alfa sobre beta. Tá? Como se o nosso... O que ele está me dizendo aí? Ele está me dizendo o seguinte, olha, o valor desse limite vai depender de quais são os vetores diretores dessas retas que estão no plano. Tá? Ele não é único para todas as retas. Tá bom? Se você tiver, por exemplo, a reta x igual a y e a reta x, x igual a menos y, por exemplo, você pode ter valores diferentes para esse limite, né? No caso, vai até ser, vão ser valores diferentes para esse limite. E a gente sabe que o limite é único, isso não pode ocorrer. Então, como você sobrou aí com o limite que depende de alfa e beta, então esse limite não existe. Tá? Mas perceba que esse artifício é muito bom para a gente transformar um limite de duas variáveis num limite de uma variável. Então vamos lá, mais um exemplo. X² sobre x² mais y². Tá? Aí nesse caso nós vamos usar novamente as retas, alfa vezes t para x, beta vezes t para y, pois o nosso x0 é igual a zero e o nosso y0 também é zero. Tá bom? E aí, fazendo as manipulações algébricas pertinentes, nós chegamos que esse limite é igual a α² sobre α² mais β², portanto, esse limite também não vai existir, tá? Agora, no nosso segundo exemplo, um caso onde o limite vai existir, né? E nós vamos usar, inclusive, a regra de L'Hopital para calculá-lo, né? Então você tem limite de x tendendo a zero, y tendendo a zero, do seno de x ao quadrado mais y ao quadrado, isso dividido por x ao quadrado mais y quadrado, tá bom? Se você for parar para observar, ele seria um equivalente aí, né, do seu primeiro limite fundamental lá do cálculo 1 aqui para funções de duas variáveis, né? Logicamente, não pode ser colocado como primeiro limite fundamental para funções de duas variáveis, mas ele já dá para a gente um norte, uma ideia de como prosseguir aqui para fazer as coisas. Principalmente quando a gente colocar em prática essa nossa ideia de substituir x por alfa vezes t e y por beta vezes t. Novamente, x0 é zero e y0 é zero, né? Então, com isso, fazendo as nossas manipulações, nós vamos chegar em limite de t tendendo a zero, seno de alfa vezes t ao quadrado mais beta vezes t ao quadrado, dividido também por alfa vezes t ao quadrado mais beta vezes t ao quadrado. Né? A gente mantém a indeterminação nesse caso, né? A indeterminação que existia no início do cálculo do nosso limite. Eu não estou aqui comentando que esses limites eles têm determinação e por isso que nós precisamos arrumar subterfúgios para calculá-los, porque isso está implícito. Né? Eu já tinha dito que esse é o nosso principal objetivo. Né? Trabalhar com esse tipo de limite. Então aí, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que na hora que a gente acabar de fazer essa troca, a gente ainda mantém a indeterminação 0 sobre 0. Mas agora nós temos uma indeterminação 0 sobre 0 numa função de uma variável, no limite de uma função de uma variável. Aí é terreno dominado pelo que a gente sabe do cálculo 1. Né? Então, nesse caso, temos a indeterminação 0 sobre 0, que nos permite o famoso deriva o numerador, deriva o denominador. Né? Então aí a gente vai usar a regra de L'Hopital e nós vamos encontrar que esse limite então vai ser igual a 1. Né? Porque aí, na hora que substituirmos o t por 0, ficaremos com o cosseno de 0 ao quadrado vezes alfa quadrado mais beta quadrado, e aí independente do valor de alfa e beta, esse cosseno vai ser o cosseno de 0, que é igual a 1. Tá? Lembrando que, depois que você fizer a substituição, se você não quisesse usar a regra de L'Hopital e quisesse usar o primeiro limite fundamental, você também conseguiria chegar no mesmo resultado. Tá bom?